É fácil ignorar a responsabilidade quando se é apenas um elo intermediário em uma cadeia de ação. Olá, meus queridos, estou aqui mais um dia. Hoje eu não trago para vocês um livro, porque tivemos aí alguns problemas técnicos com os livros, que eu comecei a ler, acabei não gostando do conteúdo, e aí já viu, né? Eu já pedi alguns outros livros que eu queria ler. Mas enfim, hoje eu vou trazer para vocês um experimento social que foi feito por um psicólogo chamado Stanley Milgram, na década de 60, mais ou menos. Esse experimento se chama aí Os Perigos da Obediência e ele foi baseado no julgamento de um cara chamado Adolf Eichmann, que foi um dos maiores organizadores do Holocausto. E o que acontece é que no julgamento desse cara, quando ele foi questionado por que aquilo tudo tinha acontecido, por que ele tinha ajudado a matar mais de 6 milhões de pessoas, ele respondeu simplesmente que é porque ele estava cumprindo ordens. E nosso querido Milgram pensou, muito interessante, muito interessante. Vamos ver aí se esse negócio de ordem é verdade. será que o cara fez isso porque ele era um monstro, porque ele tinha algum desvio de personalidade? Ou será que pessoas comuns, cidadãos comuns, também seriam capazes de causar mal a outra pessoa simplesmente pelo fato de estar obedecendo, de estar cumprindo ordens? Então, minha gente, eu vou tentar colocar uma fotinho para vocês aqui para explicar mais ou menos com uma maior facilidade como foi o experimento. Mas basicamente foram selecionados 40 voluntários da Universidade de Yale e esses voluntários eles passariam por esse experimento acreditando que seria um experimento sobre os efeitos da punição no aprendizado. Basicamente, nesse experimento nós temos duas figuras representadas pelo professor, que são os voluntários. Então eu sempre vou tratar os voluntários como professor, e o aluno, que é um ator que foi contratado pelo psicólogo. Porém, os voluntários, o pessoal que vai representar o professor, não sabe que ele é um ator, acredita que ele é um voluntário também. O que acontece é que eles ficam em salas separadas, um não consegue ver o outro, e o aluno, que é o ator, ele fica em uma sala sentado em uma mini cadeira elétrica com alguns eletrodos nos pulsos, que em teoria lhe dariam choques elétricos. Enquanto o professor, que são os voluntários, né, são 40 voluntários, fica em outra sala e ele fica em uma sala com uma espécie de gerador de choques, que tem aí os interruptores que vão de 15 a 450 volts, e 450 volts é perigo, choque, tipo, mortal, tipo... Mas então, vamos lá, prosseguindo. O que acontece é que foi apresentada ao aluno, que é o ator, uma série de pares de palavras para ele memorizar, né? Aí o que acontece? O professor, que é o voluntário, vai falar a primeira palavra e o aluno vai falar a segunda. Cada vez que o aluno falar a segunda palavra errado, que não bater com os pares de palavras que foram apresentados para ele memorizar, cada erro que ele cometer, ele vai receber um choque. E esses choques vão aumentando gradativamente de acordo com a quantidade de erros que ele vai cometendo. Gente, só para lembrar para vocês, ele não está recebendo choque, tá? O que acontece é que do outro lado tem uma gravação. Cada interruptor com as voltagens é direcionado a uma gravação específica. Então, quando eles selecionam o interruptor que tem a voltagem de 15 volts, vai para uma gravação. Quando vai de 200 volts, vai para outra gravação. E assim sucessivamente. Então, ninguém está levando choque. E aí a gente já sabe o que está sendo analisado, né? É a capacidade do ser humano, do cidadão ali, causar mal ao outro, machucar o outro, ferir ao outro, simples e exclusivamente em função da obediência. Acontece aí que os experimentos começaram e gravações do cara gritando alto, gritando de dor, gravações do cara que teoricamente estaria levando choque ali, pedindo para ser liberado da experiência. E quando chega a 285 volts, os professores conseguiram definir apenas como um grito agonizante. Então, quando eles selecionavam a voltagem 285, a gravação do outro lado vinha como um grito agonizante, ou seja, na cabeça deles, o cara estava levando um choque de 285 volts e estava dando um grito agonizante, e eles continuavam aumentando a voltagem ainda assim. O que acontece é que cada vez que um dos professores, que no caso eram os voluntários, hesitava
tentava justificar, não quero fazer isso, não posso fazer isso, não posso continuar com isso, vinha um professor, que era o que estava coordenando, que estava direcionando ali toda a experiência lá de trás de uma sala e falava para ele: você precisa continuar, você não tem outra alternativa. Dessa forma, quando ele falava isso, as pessoas continuavam. Para que elas parassem com o experimento, elas teriam que romper completamente com a autoridade. E pasmem, mais de 60% das pessoas chegaram ao choque máximo. Eu fiquei chocada, gente. Não sei você, mas eu fiquei chocada. Teve um carinha lá que o cara falou pra ele assim, ó, eu não vou continuar com isso. Aí o psicólogo veio e falou pra ele, você precisa continuar, você não tem escolha. Ele olhou pro cara e falou, meu querido, eu tenho muitas escolhas nessa vida e a minha escolha agora é não vou continuar. Parabéns, palminha pra ele. Mas, gente, acreditem ou não, nos vídeos existem algumas pessoas riam do outro enquanto ele estava levando choque. Então, assim, é um caso a ser pensado, né, minha gente? Porque, assim, se tu tá dando choque no outro, tá correndo risco de matar o cara, e tu tá rindo da cara dele, vai fazer uma terapia, meu querido. Como eu já falei, mais de 60% das pessoas aplicaram choque de voltagem máxima. Esses índices, eles se encontraram ainda maior quando esse experimento ele foi aplicado em países como a Alemanha, Itália e Austrália. Foi encontrado um índice de 85% de obediência em Munique. Então, assim, gente, é algo realmente preocupante. Tá certo que é uma pesquisa que foi feita há muito tempo, existem vários comentários, várias controvérsias a respeito disso, mas foi uma pesquisa que foi feita e tem aí os seus resultados. Tem uma outra curiosidade também, que é o fato de que, quando as pessoas diziam eu não vou fazer mais isso, e o psicólogo falava eu me responsabilizo por qualquer dano que esse homem vá sofrer. Aí, o professor, que no caso era o voluntário, falava, você se responsabiliza? Então, tudo bem, vou continuar. Simplesmente pelo fato de eu não levar a responsabilidade, de eu não carregar a responsabilidade por algo de ruim que vai acontecer com o outro, eu me isento da culpa e eu machuco o outro, eu vou ferir o outro simplesmente em função da obediência e de cumprir ordens. Então, assim, até onde nós somos diferentes do Adolf Eichmann, né? Tem até uma frase aqui que eu vou ler para vocês, que é do artigo da pesquisa, do experimento, né? A essência da obediência é que a pessoa passa a se ver como o instrumento que executa os desejos de outra e que, portanto, deixa de se considerar responsável pelas suas ações. Então, por hoje era isso, minha gente, só pra gente ficar ligadinho aí sobre os perigos da obediência de fato, né? Pra gente ficar ligadinho aí também sobre as questões de julgamento com relação ao que o outro fez. Não estou defendendo nazistas de forma alguma, achei um absurdo o que foi feito e, enfim, todo mundo sabe a respeito do Holocausto e tal. Não estou falando disso, estou falando sobre situações do dia a dia em que a gente acaba julgando o outro, mas a gente não sabe qual seria a nossa reação se nós estivéssemos no lugar do outro. Então, assim, vamos refletir um pouquinho, né, sobre isso. Por hoje era isso, eu vou colocar aqui embaixo o link do vídeo para vocês assistirem se vocês quiserem. Vou colocar também o link do artigo da experiência que foi feita para vocês terem acesso também, quiserem ler, são só 16 páginas, não é muito extenso. É isso, minha gente, por hoje seria só, me desculpem por não ter trazido um livro aí para vocês, mas eu achei interessante essa pesquisa, esse experimento social, e eu vim trazer para vocês porque eu achei interessante. Mas na semana que vem teremos sim mais uma resenha de um livrinho aí que estou lendo, já estou gostando muito bem do assunto. E é isso, fiquem em paz, fiquem na luz e excelente fim de semana e semana aí pra vocês, ok?